Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios para a consagração total, conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. 5º dia. Então vamos nos colocar na presença do Espírito Santo, pedindo a Ele essa graça de amarmos somente a Deus, de nos desapegarmos totalmente do mundo e das nossas paixões. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender. Em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli. E dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto uma estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis vós muito mais que elas?
qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado da duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo. Quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho belíssimo, né? Daria para a gente meditar muito nesse evangelho, mas o que a gente precisa agora, nesse momento, que Deus quer falar para a gente, é de não nos preocuparmos com o que vestir, o que comer, o que beber, não nos afligir com isso. Deus sabe que a gente precisa disso, mas Ele não quer que a gente ocupe a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo em nos preocupar com isso. Ele sabe que a gente precisa. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Como eu vou conseguir esse reino de Deus? Como eu vou buscar esse reino de Deus? O que é esse reino de Deus? Já aqui na terra a gente pode viver o reino de Deus. O céu já pode estar a um palmo de distância. Não precisa ser quando Jesus voltar, quando a gente morrer, a gente já pode viver o céu hoje. E para isso a gente vai fazer o que está sendo proposto nesses exercícios espirituais. Desapegar totalmente do mundo. Não nos preocupar com nada. Gente, Deus sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa beber, que a gente precisa se vestir. Ele cuida dos animais, das plantas, de tudo. E Ele não vai cuidar de nós, que somos filhos dele, somos carne dele. Que pai é esse que não preocuparia? Nós aqui, igual ele fala em outro trecho do Evangelho, se vocês que são maus se preocupam com vossos filhos, preocupa com o que eles vão comer, preocupa com escola, preocupa com tudo. E eu, que sou pai de misericórdia, sou puro amor, pura bondade, não vou me preocupar com o que vocês precisam? Claro que sim. Preocupa só em me amar, em me conhecer, em me servir. Buscar o reino de Deus é isso. Procurar conhecer a Deus, desapegar totalmente do mundo, se entregar inteiramente a Ele, confiar totalmente nele. E aí receber esse amor dele, corresponder a esse amor, amar a Ele sobre todas as coisas e não se preocupar com mais nada. Nada. Deus sabe exatamente o que você está precisando. O problema é porque a gente quer mais do que a gente precisa. A gente quer mais do que a gente precisa. A gente preocupa demais com, por exemplo, com o que vai comer. Mas se a gente parar para pensar, a gente precisa de muito pouco para satisfazer o que a nossa humanidade necessita. Jesus comia pão e água. Jesus era humano. Ele era humano e ele vivia com pão e água. E ele não morria por causa disso. Ele não ficava doente por causa disso. Nossa Senhora comia muito pouco. Muito pouco. E ela era super saudável. Super saudável. Então o problema é que a gente come muito mais do que precisamos. Se a gente comer só o que realmente o nosso corpo necessita, é muito pouco. Então, vestir, a gente não precisa de tanta roupa, de tanto sapato, de tanta bolsa. Se a gente consegue viver com muito pouco. E esse pouco que a gente precisa não vai nos faltar se a gente confiar em Deus, confiar na providência dele.
Então hoje como a gente está nesse contexto que se fala muito em fim dos tempos, que tribulações e que a igreja vai passar por um momento muito difícil, que os cristãos serão perseguidos. E aí tem gente já se preparando, tem pessoas que estão tão preocupadas com isso. Aí se fala que vai ter uma fome, tem várias coisas que se falam, né? E muita gente está muito preocupada com isso. O que eu vou comer? Já está estocando alimento, pensando no material. Como que eu vou fazer se acontecer isso? Se a igreja for destruída e eu tiver que ir para uma comunidade, dizem que eu vou ter que ir para uma comunidade, sair da minha casa. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? E Deus vai... né? Eu não vou ter emprego. O que vai acontecer? Se preocupando com isso. E onde vai morar? E eu vou perder meu emprego? E vai faltar os alimentos vão subir muito. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que nós passemos dificuldades financeiras e dificuldades de comprar as coisas. Não sei. Vamos pensar se acontecer isso. Se acontecer uma guerra, vamos supor, se acontecer uma guerra e a gente tiver dificuldade de encontrar alimentos, Jesus não quer que a gente se preocupe com isso. Ele vai vir instaurar o reino dele. A igreja vai passar por uma paixão, nós vamos passar por dificuldades. Ele não quer que a gente se preocupe com o que vai comer, o que vai vestir, onde vai ficar. Confiar cegamente nele, que ele vai nos dizer no momento certo. Quando chegar no momento que a gente tem que tomar uma decisão que vai afetar muito a nossa vida, uma decisão, né, sobre a nossa vida, onde ficar e tudo, ele vai nos dizer. A gente tem que confiar nesse nível, não preocupar com o dia de amanhã. A cada dia basta seu cuidado, preocupe com hoje. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Não preocupar com nada. Deus é o Senhor de tudo, soberano. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois com você. Então, a única coisa que deve estar na sua mente é o amor de Deus. Não preocupar com nada. Nada, nada, nada. Aí, vamos dar para a meditação do livrinho da Fraternidade Arca de Maria. As máximas de Jesus Cristo. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã, são promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Resolutamente, devemos seguir a Jesus pobre, casto, obediente, manso e humilde de coração, dócil à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade, opondo-nos diretamente ao maligno, a exemplo de Maria Santíssima. Procuremos os bens deste mundo se estes nos forem úteis aos deveres do nosso estado. Bem-aventurados os pobres de espírito, que imitando a Jesus se despojam das coisas da terra para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Bem-aventurados seremos se com paciência suportarmos as consequências da pobreza e se vivermos desprendidos das próprias posses, mesmo que estas nos sejam permitidas. Então, se a gente tem posses, ter, mas não se apegar. Se eu perder, eu não vou inquietar meu coração. Se vier, por exemplo, uma guerra e uma tribulação muito grande na terra, uma fome, e eu perder meu emprego, eu perder minha casa, não me atribular por isso. Não me apegar a essa riqueza. Eu sei que a minha riqueza não está aqui. Não junteis tesouros na terra. Junteis tesouros no céu. E Jesus, quando vai te julgar pelas suas obras que você fez boas aqui na terra.
Nosso Senhor Jesus Cristo tomou a pobreza como um grande bem, escolhendo-a para si e legando-a a todos os seus discípulos. Não nos deixemos levar por desejos ambiciosos e inúteis de adquirir riquezas. Deus nos deve bastar. A graça de Deus deve bastar. É aquela música do Frei Gilson. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Satisfaçamo-nos com os bens que a sua divina providência nos dá. Desprendamos o coração na abundância e nas privações sejamos resignados, alegres e agradecidos ao Senhor. O nosso exemplo é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José viviam totalmente resignados à vontade do Pai, na pobreza extrema e felizes, agradecendo a Deus, louvando por tamanha dificuldade, louvando no sofrimento. A pobreza, quando amada, transforma-se em grande riqueza espiritual. Assim afirma São Francisco de Sales. Segundo este mesmo santo, na sua obra Filoteia, devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio das riquezas, despojando-nos de parte delas para ajudar o outro. Então, o santo São Francisco de Sales fala que, mesmo em meio à riqueza, a gente pode praticar a pobreza, desapegando daquilo que a gente tem para ajudar o outro, dividindo nossos bens. Temos também que ser mais pobres que os pobres, assumindo a atitude de serviço perante os necessitados, vivendo plenamente a caridade cristã. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Contra o egoísmo, devemos nos embutir do Espírito de Jesus, que é de imensa caridade, de amor. A caridade de Jesus é a perfeita, perfeitíssima, que deu todo o seu sangue por amor. Imitando-o, a exemplo de Maria Santíssima, não procuremos os nossos direitos, mas sim os dos outros. Desta forma teremos paciência, benignidade, não haveremos de ser invejosos, ciumentos, nem movidos por ambições desmedidas e sentimentos de ira. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de uma grande paz. São as pessoas que imitam as virtudes de Jesus, mansidão, pureza, castidade, de acordo com o estado da pessoa, pobreza, desprendimento, já goza de uma grande paz aqui na terra. Esse se desapegar do mundo gera uma paz muito grande na alma. Vive em paz, como Jesus, que é o Espírito da paz. Como são queridos de Jesus os que têm um coração manso, ao receber toda a sorte de ofensas, calúnias e perseguições, não se irritando com aqueles que os maltratam ou injuriam. São Bernardo afirma: a mansidão é a flor da caridade. E por sua vez, São Francisco de Sales conclui: a mansidão aperfeiçoa o homem aos seus deveres para com a sociedade humana, fazendo-o passar por cima de todo o sofrimento. A perfeição da mansidão consegue-se juntando a ela a paciência. Bem-aventurados os que choram e desejam a justiça. Primeiramente choremos com os nossos próprios pecados e depois esforcemo-nos em adquirir as virtudes e nelas perseverar. Ao contrário dos mundanos, que atestam não precisarem de conversão e julgam ser exagerado tudo o que ensina a nossa santa religião. Tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Então, que a nossa fome, o nosso desejo seja só por santidade, não por coisas materiais, não por nada deste mundo. E choremos por nossos pecados, choremos por ofender esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que nos ama tanto. Choremos por isso. E a gente tem que procurar e se esforçar para adquirir as virtudes. Sobre isso de chorar os nossos pecados, eu lembrei de um trailer de um filme que eu vi ontem. Eu fiquei assim, a gente tem que ter o olho de Deus em tudo, olhar com os olhos de Deus. Um filme, porque às vezes a gente vê um filme e pensa assim: nossa, que lindo, que divertido, que alegre, que filme, que comédia, né? Todo mundo sorrindo, e eu fiquei passada. O filme mostrava, eu não sei direito, nem lembro o nome do filme, mas é um trailer que vai ser lançado ainda.
falava de falava assim de dois homens lá. É uma comédia. Eu sei que eles visitavam o inferno. Assim, o que eu queria falar sobre isso é essa parte que me chamou a atenção. Eles visitavam o inferno. E aí chegava lá no inferno, tava uma festa. Um monte de jovem. Olha a cena, gente. Presta atenção nisso. Um monte de jovem dançando, curtindo a vida, se divertindo. E aí eles falavam, onde a gente tá? No inferno, a gente morreu. E vocês estão... Como vocês estão? Estamos bem, estamos nos divertindo. Vocês têm noção da malícia desse filme? Vocês estão conseguindo captar a mensagem? Que vai ser lançado no cinema? E que muita gente vai aplaudir, vai sorrir para isso? Vocês estão entendendo? Onde tem que estar como nosso olho deve ser? De não aplaudir essas coisas. O inferno, os jovens se divertindo, como se fosse assim, gente, a gente escolhe, a gente pode escolher ir para o inferno, a gente pode escolher não estar com Deus. Olha a mensagem desse filme. O inferno é maravilhoso. O filme está querendo dizer o seguinte, o inferno é maravilhoso, lá tem festa, a gente vai poder ficar livre de regras. Porque Deus, Ele quer nos subjugar, colocar as regras dele, mas nós queremos festa, nós queremos drogas, nós queremos sexo, prostituição, tudo de ruim. E aqui no inferno a gente vai poder fazer isso tranquilamente. A gente está bem, sorrindo e bebendo. Olha que ridículo. E aí vocês falam, Michele, é ficção. É ficção. Vocês acham que muitos jovens vão ser influenciados por causa desse filme? E não vão achar que inferno é piadinha? Ou que inferno não é tão mal assim? Não é tão ruim? Gente, abram os olhos. Abram os olhos. A gente tem que rezar muito para os jovens não serem corrompidos com esse tipo de mensagem. E existe esse tipo de mensagem em vários filmes. Vários filmes, propaganda, então a gente tem que estar muito atento. Aí o que Jesus fala do olho, ele falou aqui no Evangelho, o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Então, se eu só vejo, eu tenho que prestar atenção no que eu estou vendo. E caso eu me depare com uma cena dessa, de impureza, de coisas ruins, porque não tem como eu me livrar de tudo. Eu ainda vivo no mundo, então às vezes eu vou ver sem querer, eu vou ver uma cena dessa, um filme desse. Eu não vou sair da minha casa para ir no cinema para ver esse filme, jamais. Mas eu fui ver outro filme, eu fui ver o 40 Dias Milagre da Vida, sobre o aborto, que é muito bom, que eu aconselho todo mundo ver. Quem puder ver no cinema vai, quem não puder ver, espera. É maravilhoso o filme. E passou esse trailer, eu não ia fechar meus olhos. Mas a gente tem que olhar com os olhos de Deus. Com a visão de Deus. Aquilo é um absurdo. A mensagem, não é nem porque antigamente tem a mensagem subliminar, né? Por trás da propaganda, assim, escondido, tem uma mensagem por trás que te influencia sua mente. Agora não é nem subliminar, não. É a mensagem na cara ali, ó. Falando claramente. Vamos pro inferno. Quem quer fazer festa vai pro inferno, porque lá vai poder fazer. O demônio tá falando isso. Mas vai pra lá pra você ver. Quer saber o que tem no inferno? Lê o livro dos santos que falam do inferno. Tormento eterno. Então, o demônio vai falar isso nos filmes? Não. Nos filmes dos filhos do mundo, vai estar falando que o inferno é maravilhoso, gente. Aqui a gente pode ficar livre, fazer o que quiser livremente, vamos ser felizes. Eles estavam sorrindo, fazendo festa. Então, o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será iluminado. Quem vai dar essa visão pra gente, pro nosso olho ser são? É Deus, é a graça dele. Se a gente foge do pecado e tem o Espírito Santo nos guiando, o nosso olho vai ser são. Agora ele fala, se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas.
Se eu não tenho essa visão de Deus, se eu vejo esse filme, fico batendo palma, nossa, que lindo, que filme maravilhoso, que engraçado. O inferno deve ser assim mesmo. Então eu não vou nem me preocupar. A treva da sua alma. Então muito cuidado com o que vê, com os olhos, né? Não com o que vê, mas assim, preocupar em ter o Espírito de Deus para quando eu ver uma coisa dessa, eu ter discernimento e olhar com os olhos dele. Aí agora tem que terminar aqui a jaculatória, a oração agora. A oração: Mãe de misericórdia, ajudai-nos a despojarmos totalmente de tudo o que nos prende à terra. Que nos desapeguemos de nós mesmos, sobretudo a fim de que sejamos compassivos e mansos para com o próximo. Fazei nossas as vossas lágrimas, Senhora das dores, dai-nos um intenso desejo de em tudo sermos despojados e transformados em amor. Amém. Maria Santíssima, dai-nos as lágrimas do arrependimento e dos santos desejos. Meditação do Livro do Céu. Matrimônio da Cruz. Fala-lhe deste matrimônio e narra as crucificações que sofreu. Jesus fala para Luísa: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios, mas desde que foram levadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato, assim que todos mudaram aspecto e se tornaram doces, gratos, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque recebeu a divisa de mim, Filho de Deus. Então, olha o que Jesus está falando. Tudo que a gente olha como ruim, que o mundo vê como coisas ruins, confusões, humilhações, calúnias, dores, pobreza, doença, tudo que é sofrimento, eram considerados coisas ruins. E ainda hoje, para quem não conhece Jesus, que não conhece o mistério da cruz, ainda vê tudo isso como algo ruim. Humilhações, confusões, sofrimentos em geral. Quem não conhece o mistério de Deus, o mistério da cruz, o Evangelho, não conhece Jesus, vai olhar para isso e vai falar: eu não quero. Eu não quero porque isso é ruim para mim. Minha natureza diz que é ruim, eu fujo da cruz. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, está falando: isso era antes da minha vinda à terra. Quando eu vim, o que aconteceu? Eu sofri, eu fui humilhado, eu fui castigado, eu fui maltratado, eu fui flagelado. Eu fui chamado de demônio, calúnia, confusão. Quem lê a vida íntima de Jesus vai entender muito bem o que eu estou falando. Nós vamos ler alguns capítulos para a gente, na parte dos exercícios espirituais, conhecimento de Jesus, nós vamos ler o que não está na Bíblia sobre Jesus, para a gente conhecê-lo. A vida íntima, o livro Vida Íntima fala muito dele, do que ele sofreu. Então, tudo que ele sofreu, pobreza, sofrimento, frio, fome, sede, Jesus sofreu tudo. Tudo que se imaginar nessa terra, Jesus sofreu. Sofreu na alma e no corpo. Sempre. Dormiu na rua, o teto dele era as estrelas. Frio, fome, tudo. Pediu esmola, andava descalço. Tudo que vocês imaginar que ele podia mortificar, ele mortificava. Isso era ruim antes dele fazer, mas como ele fez, ficou divinizado, santificado, porque teve o contato dele, do corpo dele, da humanidade santíssima dele. E aí tudo isso se tornou doce, grato. E a alma que tem o bem de ter algum deles, alguma dessas confusões, humilhações, sofrimentos, fica honrada. E isto porque recebeu a divisa, o contato do Filho de Deus. Então, a gente tem que olhar para o sofrimento como uma honra, porque Jesus sofreu e a gente vai sentir
doçura, gratidão. É um mistério, gente, é espiritual. Aceitar o sofrimento por amor de Deus é totalmente espiritual. Não tenham medo do sofrimento, não fujam da cruz. Ouçam Jesus falando. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz. Então, só experimenta o amargo da cruz, o peso da cruz. Quem só vê e se detém na casca, no que ela tem por fora. Quando a gente olha para Jesus crucificado, flagelado, a gente só vê, nossa, que sofrimento. Mas a gente olha mais de perto, que amor que ele tem por nós. O mistério da cruz, o amor. Ele fez tudo por amor. Tem um mistério, tem algo por trás da casca, lá dentro. Tem que aprofundar nesse mistério. E entrando o amargo, se desgosta. Então, vendo só o amargo, se desgosta, se lamenta e parece que chegou uma desgraça. Quando a gente, por exemplo, chegou uma doença, um câncer, meu Deus, que desgraça que chegou na minha vida. Que desgraça, eu não quero. Blasfema contra Deus, fala com Deus, me livra disso. Eu quero a cura agora, imediatamente. Eu não quero suportar nenhuma dor. Quando olha só para o amargo do sofrimento, só por fora. Mas quem penetra dentro, medita. O que significa essa doença? Jesus sofreu muito. Tem um mistério no sofrimento. E se entrega por Jesus, por amor a Ele. Mas quem penetra dentro, encontrando o saboroso, aí forma sua felicidade. É o que eu já falei aqui algumas vezes. São Paulo falava, a loucura da cruz. Porque para entender, imagina você querer explicar, Jesus querer explicar isso, muita gente não entende. Eu espero que Jesus consiga, que quem está me ouvindo entenda isso que ele está querendo falar, ele que está falando, eu estou lendo a palavra dele. Que essa palavra consiga chegar em cada coração que está ouvindo, de conseguir penetrar neste mistério, para encontrar o saboroso e a felicidade. A felicidade no sofrimento, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Felicidade no sofrimento, na doença, na humilhação, na confusão, na tribulação, na fome, na pobreza, na sede, na dor. Minha filha amada, não desejo outra coisa que o crucificar na alma e no corpo. Que crucificar a alma na alma e no corpo. Nos crucificar na alma e no corpo. Aí Luísa diz, enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo, meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. Então, que ele também funda no nosso coração esse desejo, assim como ele falou para Luísa, e nela ficou infundido esse desejo, que também ele nos infunda esse desejo de sermos crucificados para o mundo. E que o mundo esteja crucificado para nós, conforme São Paulo fala. Ele fala, meu desejo é somente a cruz de Cristo, que eu esteja crucificado para o mundo e que o mundo esteja crucificado para mim. Que a gente também tem esse desejo. E quando Jesus regressava, e ela continua, e quando Jesus regressava, as primeiras petições que ele fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de me crucificar com ele. Graça. Ser crucificada com Jesus é uma graça muito grande. E ela pedia, como a gente meditou aqui no livro, sobre, bem-aventurados os que choram, que a gente chore pelos nossos pecados, que Deus nos dê essa graça de sentirmos a dor dos nossos pecados e que choremos por isso somente e por amor a Deus, e a graça de sermos crucificados para o mundo. Ele parecia-me que se eu obtivesse isso, eu teria obtido tudo, Luísa fala. Parecia-me que se eu obtivesse a dor dos meus pecados e a crucificação, eu obteria tudo, não precisava de mais nada.
que a gente consiga entrar nesse mistério. Aí Jesus fala, esse foi um trecho do volume 1. Aí Jesus fala no volume 7, a cruz serve ao homem como a rédea ao cavalo. Presta atenção. Como a rédea ao cavalo. Vamos ver o que Jesus fala. Minha filha, a cruz serve à criatura como a rédea ao cavalo. Então o sofrimento serve como uma rédea ao cavalo. O que seria do cavalo se o homem não usasse a rédea? Seria indômito, desenfreado, e não faria outra coisa senão ir de precipício em precipício, até enfurecer-se e tornar-se nocivo para o homem e para si mesmo. Mas com a rédea submete-se, faz-se manso, caminha por caminho reto e serve às necessidades do homem como um fiel amigo, e fica a salvo de qualquer precipício, porque o homem o guarda e o protege. Tal é a cruz ao homem. A cruz o doma, freia, o detém o curso de precipitar-se nos caminhos das paixões que sente em si, que como fogo o devoram. Portanto, em lugar de enfurecer-se contra Deus e fazer-se mal a si mesmo, a cruz lhe apaga as paixões, o amansa, o conduz e serve a glória de Deus e a própria salvação. Se não fosse pela cruz, que a divina providência, por sua infinita misericórdia, tem como rédea para frear o homem, em quantos outros males jazia a pobre humanidade. Então, a cruz, o sofrimento, é misericórdia de Deus. O sofrimento que Deus envia para a gente, que Ele permite que nos aconteça, é para nos domar, nos frear, nos precipitar nos caminhos, não para que a gente não se precipite no caminho das nossas paixões, para que ela não nos devore. E olha como é a importância da cruz. Ela apaga as paixões, amansa, conduz a gente ao caminho de Deus. Então, a cruz é nossa segurança, nossa salvação. Não corramos da cruz para não sermos cavalos indomáveis. É animal indomável o ser humano. Se não tivesse, gente, imagina a terra sem sofrimento. Se Deus não permitisse os sofrimentos na terra, o que seria de nós? O que seria do mundo? Se o mundo, com todo o sofrimento que existe, está desse jeito que Jesus está falando, a cruz é o que doma vocês. Se não tivesse sofrimento, o que seria da gente? Porque a gente vê com sofrimento, pandemia, a gente preso em casa, doença, morte, desemprego, coisas ruins, né? Aos nossos olhos, aos olhos do mundo são coisas ruins. E o mundo anda do jeito que está, desenfreado. Imagina se não tivesse o sofrimento, o que seria? Eu acho que, não sei, nem sei imaginar onde o ser humano estaria. Em que grau de maldade estaria a nossa cabeça? De destruição de si mesmo e do próximo. Eu fiquei chocada ontem no filme do 40 Dias do Milagre da Vida com a indústria do aborto. É diabólico. É diabólico. A moça, a Abby, né, que depois, com a graça de Deus, fala muito de Deus no filme, de oração, dos ativistas pró-vida, a associação deles, é muito linda a história. Eles rezavam lá, é lindo, gente, eles rezando na frente da clínica de aborto o tempo todo, eles ficaram 40 dias em oração, dia e noite. E a clínica depois foi fechada. E essa associação, ela existe. Nos Estados Unidos, eles já fecharam muitas clínicas de aborto, já salvaram milhares de vidas de crianças do aborto, já tiraram várias pessoas do trabalho, né, de pessoas que trabalhavam nas clínicas de aborto. E é assim, terrível ver como o bebê é abortado, a maldade, sabe, não sem coração, as pessoas, sem coração, parece que
A gente olha para as pessoas lá que estão trabalhando, a diretora lá da clínica de aborto, parece que é o próprio demônio falando. É terrível ver que existe, e assim, terrível saber que aquela história do filme é real. Que existe pessoas realmente daquele jeito, que só pensam no dinheiro, porque o negócio da clínica, e é uma clínica gigante, é uma rede de clínicas, eles ganham milhões por ano. Essa nome é paternidade planejada. Eles não estão nem aí com a saúde da mulher, com o coração delas, com os bebês, é diabólico. Então, milhares de bebês são abortados todos os dias. Sangue derramado que clama por justiça. E com esse todo o sofrimento que existe na terra, e Jesus fala que a gente está sendo domado. Imagina se não tivesse sofrimento, né? A gente pode chegar à conclusão que a gente nem consegue imaginar como estaria o mundo, né? Sem o sofrimento, então. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.